Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Minha amada esposa e eu estávamos esperando nosso primeiro filho. Foi um momento muito tocante em nossa história. Mas toda a história assumiu um tom sombrio quando, uma semana antes de dar à luz, descobri que minha esposa tinha um caso de longo prazo. Eu não sabia o que fazer, mas tinha certeza de que não deixaria assim. O cenário parecia pitoresco, lembrando uma representação de Norman Rockwell sobre felicidade familiar, embora não fosse provável que enfeitasse a capa do Saturday Evening Post. De um lado da cama do hospital estava minha sogra. Do outro, minha própria mãe, ambas lançando olhares afetuosos para minha esposa e nossa filha recém-nascida enquanto ela mamava. Recém-nascidos não são convencionalmente considerados fofos, mas naturalmente pais e avós tendem a vê-los de forma diferente. No entanto, como observei, não pude negar que nossa garotinha não era tão feia. Sua pele havia mudado de vermelho manchado para um rosa delicado, o verme ceroso que a cobria apenas um dia havia sido lavado, e até mesmo sua cabeça inicialmente em forma de cone estava começando a ficar bem arredondada. Eu tinha a sensação de que com o tempo ela se pareceria com sua mãe, Susan, minha esposa há 6 anos e o amor da minha vida. Eu silenciosamente observei Susan amamentando nosso bebê enquanto nossas duas mães ofereciam treinamento desnecessário. No entanto, Susan parecia naturalmente adepta, provavelmente devido às aulas de criação de filhos que frequentamos juntas, que cobriam amamentação e cuidados com recém-nascidos extensivamente. Quando me afastei, uma enfermeira e outra mulher entraram na sala. Esta é a senhora Denkins da administração. Ela tem o requerimento de certidão de nascimento para você preencher, informou-nos a enfermeira cujo nome me escapou. Em qualquer outro contexto da nossa sociedade, a cena pareceria surreal, uma mulher amamentando seu bebê sem camisa enquanto outros discutem negócios, mas aqui é comum. Não tenha pressa, termine de amamentar seu bebê, a senhora Denkins instruiu Susan. Quando tiver um momento, preencha os detalhes nos espaços destacados. A maioria das informações de que precisamos provavelmente está em seus registros hospitalares, como sua data e local de nascimento, mas também exigirá seus nomes completos e os de seu marido, seu nome de solteira, suas idades e alguns outros detalhes. Cuidaremos do resto e enviaremos ao tribunal paroquial em seu nome. Você receberá uma cópia da certidão de nascimento pelo correio em algumas semanas. Com isso, a senhora Denkins se virou e saiu. Querida, por que você não pega isso e preenche os detalhes? Estou bem ocupada no momento, Susan sugeriu com um sorriso que eu não voltei. Não, acho que vou deixar você cuidar disso mais tarde, quando não estiver ocupado com o bebê, respondi. Além disso, acredito que deveríamos esperar até que os testes de DNA voltem para confirmar se sou o pai ou não. Se isso fosse uma cena de filme, você poderia imaginar a parada abrupta quando a agulha guinchou no disco. Todo o movimento cessou. Para aqueles não familiarizados com discos por terem nascido na era digital, eles eram discos de vinil nos quais o som era fisicamente gravado com uma caneta em sulcos. Ao traçar esses sulcos com uma agulha e utilizar eletricidade, o som tocava. Mas estou divagando. Dizer que meu público ficou atordoado seria um eufemismo. 3 das 4 mulheres olharam para mim, bocas abertas em choque. O quarto bebê foi o único que não olhou, mas foi o único a reagir audivelmente quando sua alimentação foi abruptamente interrompida. Seu choro mal abafou os suspiros coletivos das 3 mulheres. Minha sogra foi a primeira a reagir. Você está louca? Por que você sequer consideraria uma coisa dessas? Então ela olhou para Susan, cuja expressão mudou de espanto para especulação e finalmente para um olhar furioso. Como você ousa me acusar de ter o filho de outro homem? Que tipo de mulher você acha que eu sou? Então ela fez uma pausa, tentando um sorriso que não foi suficiente. Ah, entendi. É dia da mentira. Você está pregando uma peça na gente. Bem,
isso não tem graça nenhuma. Você deveria saber melhor. A linguagem corporal dela contradizia suas palavras. O choque dela era aparente. Fiquei ali observando-a. Não estou brincando nem um pouco, respondi friamente. Há uma forte possibilidade de eu não ser o pai. Como você pode pensar que eu te trairia? Eu já te dei algum motivo para duvidar de mim? Cite apenas uma ocasião em que eu te dei motivo para acreditar que estou saindo com outra pessoa. Em vez de responder à pergunta dela, eu comentei, então você está recorrendo à sua resposta padrão, negar, 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 e você está fazendo isso até mesmo com uma cara séria. Estou impressionado. Dirigi-me à minha sogra, sugerindo que talvez eu devesse transferir a cadeirinha do meu veículo para o seu, para que você possa levá-la e ao bebê para casa esta tarde. Seria útil se você pudesse ficar com Susan por um tempo. Embora você e a mãe tenham se oferecido antes, insistimos que poderíamos nos virar. No entanto, ela realmente poderia usar o apoio, já que eu não estarei lá. Quando me virei para sair da sala, um comando brusco por trás me deteve. Pare aí mesmo, Jason Louis Fontenot. A voz da minha mãe chamou minha atenção. Você não pode simplesmente ir embora depois de dizer algo assim. Obedecendo, parei e encarei minha mãe, me preparando para responder. Tanto minha mãe quanto minha sogra trocaram olhares comigo e com Susan, que tinha começado a chorar incontrolavelmente. Não, você não pode me deixar e a pequena Connie. Ela é nosso bebê. Você é o pai dela. Antes de me dirigir à minha própria mãe, respondi à minha esposa, eu entendo que devo ser o pai, mas eu sou realmente o pai? Há uma distinção, sabia? Minha mãe me chamou a atenção com um cutucão no meu peito. Fechando a curta distância entre nós, ela agarrou a frente da minha camisa e me puxou para perto, travando os olhos em mim, assim como fazia quando eu era criança. O que diabos está acontecendo com você, Jason? Por que esse ato repentino de idiota? Você não pode estar tendo dúvidas sobre a paternidade agora. Esse navio já zarpou. Você ficou muito feliz desde que Sue nos contou que estava grávida. Droga, você tem corrido por aí devorando todos os livros de cuidados com bebês que existem. Você comprou e montou o berço, o trocador e tudo mais naquele berçário, sem mencionar pintar as paredes de rosa e amarelo com bichinhos fofos por todo o lugar. Toda semana, você traz para casa um brinquedo novo para o bebê. Alguns deles ela nem vai conseguir usar até começar a andar. Mamãe finalmente parou, me encarando intensamente. Então por que a mudança repentina de ideia? Eu tive uma pequena revelação, admiti. Não estou mais tão entusiasmado com essa coisa toda, tenho certeza que você notou. Ei! Tony, minha sogra interrompeu de lado. Todos nós notamos que você não segurou Connie nem uma vez, nem olhou bem para ela. Achamos isso estranho e presumimos que a realidade da paternidade estava apenas te atingindo. O que está acontecendo? Se esse bebê for meu, eu vou me levantar e cuidar dela. Farei tudo o que puder para ser o melhor pai possível, declarei com tanto fervor que tanto minha mãe quanto Tony recuaram. Eu estava totalmente comprometido em ser pai, mas isso mudou na semana passada quando descobri que talvez nem fosse o pai. Recuso-me a formar um vínculo com uma criança que não ajudarei a criar. O quê? Veio o clamor de 3 vozes quase em uníssono. Eu cuidarei do bebê se ela for minha, mas se não, Clive Adams pode assumir a responsabilidade por sua própria filha. Eu afirmei em voz alta a menção daquele nome. Susan de repente exclamou, Clive e eu nunca fizemos nada, nunca tivemos intimidade. Como você pode dizer isso? Quando me aproximei do pé da cama dela, mamãe e Tony trocaram olhares, seus olhos mudando entre Susan e eu. Sério? Você ainda vai negar que não teve um caso em quase 6 meses? E que você terminou há 7 meses somente depois de descobrir que estava grávida e informá-lo? Pelo que entendi, ele instruiu você a garantir que eu nunca descobrisse que ele poderia estar envolvido. Não, nós absolutamente não descobrimos, e qualquer um que diga o contrário está mentindo, Susan gritou. Quem é Clive Adams? E quem te contou sobre esse suposto caso? Tony exigiu. Quero saber quem está espalhando boatos sobre minha filha.
Eu ignorei a primeira pergunta e abordei a segunda simplesmente. O próprio Clive Adams, respondi calmamente. Antes que ela pudesse processar completamente, talvez devido à sua exaustão e angústia, Susan exclamou, Clive nunca lhe contaria isso, ele prometeu. Tony mudou seu olhar entre mim e sua filha, tendo captado as palavras de Susan. Preciso saber o que você sabe, ela declarou. Hesitei por um momento antes de me dirigir à minha esposa. Clive derramou tudo e divulgou tudo sobre você. Mas sejamos realistas, ele estava sob alguma pressão na época, então ele derramou suas entranhas entre os gritos, admiti. Bobagem. Clive estava perfeitamente bem ontem quando ligou para verificar como eu e o bebê estávamos. Susan retrucou, seu estresse evidente pós-parto, possivelmente inconsciente de seu deslize. No entanto, suas palavras ressoaram verdadeiramente com todos nós. Tony se curvou momentaneamente e eu olhei para minha própria mãe que observava com os olhos arregalados, absorvendo tudo. Então você ainda está mantendo contato com sua antiga paixão, eu comentei. Ele lhe deu mais alguma dica sobre como me manter no escuro sobre a possibilidade de ele ser o pai? Susan começou a chorar, seus gritos tão intensos que duas enfermeiras correram para o quarto. Nós fomos tão cuidadosos. Não tinha como você saber. Ninguém sabia. Ela está um pouco chocada, expliquei para a primeira enfermeira que me lançou um olhar defensivo em nome de sua paciente. Acho que meu tom pode ter parecido estranho para ela. Estávamos apenas discutindo possíveis pais para ela listar no requerimento de certidão de nascimento. A enfermeira continuou a me olhar com ceticismo. Bem, parece que ela espera que eu preencha meu nome. Eu prefiro esperar e confirmar se sou o pai ou seu idiota com quem ela estava envolvida quando engravidou. Eu podia dizer que a enfermeira notou uma mudança na expressão indicando que a luz estava acendendo para ela. Ela mudou seu foco para acalmar Susan. Senhora Fontenot, vamos nos acalmar agora. Respire fundo, como você fez durante o parto. Cheryl vai buscar algo para ajudar você a relaxar, se necessário, mas vamos tentar métodos naturais primeiro. Não queremos arriscar que nada passe para o seu leite, certo? Então, vamos começar com exercícios de respiração. Inspire comigo. Profundamente. Enquanto observava a enfermeira acalmando Susan, não notei minha mãe e minha sogra se aproximando. Você precisa explicar o que está acontecendo, minha mãe sussurrou bruscamente. Fiquei surpreso. Minha mãe raramente usava tal linguagem, mas ela já tinha dito isso 2 vezes hoje. Algo claramente aconteceu, a julgar pela reação de Sue, minha sogra comentou. Quero saber os detalhes. O que, quando e como? Isso é completamente inesperado. Bem, isso deveria ser aparente, retruquei, olhando feio para as duas mulheres. Eu estava ficando irritado por ser o foco da frustração delas, e não Susan. Ela estava envolvida com um colega de trabalho quando engravidou. Pelo menos um outro cara além de mim que eu conheço. Não posso dizer com certeza se havia outros. Susan recuperou a compostura notavelmente rápido, considerando que ela parecia estar à beira de um colapso momentos antes. Como? Nós fomos tão cuidadosos, ela perguntou, seu tom cheio de desespero. Eu vi o mesmo olhar inquisitivo da mãe e de Tony. Eles estavam ansiosos para entender. Sim, você foi muito discreto. Eu não tinha a mínima ideia. Nem ninguém mais, confessei. Infelizmente, Clive é um persuasor muito habilidoso. Para garantir sua próxima conquista, ou, neste caso, sua mais recente sedução, ele sentiu a necessidade de demonstrar sua destreza. Você conhece Cheryl Watkins, certo? Ela assentiu, confirmando minha suposição, já que ela e Cheryl eram colegas de trabalho há anos. Cheryl e seu marido Steve faziam parte do nosso círculo social. Bem, Clive mirou em Cheryl e quase a convenceu a se juntar a ele em um quarto de hotel. Sua principal preocupação era que Clive pudesse contar e seu marido descobrisse. Ela não tinha certeza se podia confiar nele para ficar quieto. Para provar sua discrição, ele revelou alguns detalhes sobre seus casos passados, ou como você queira chamá-los. Conquistas, casos, namoradas. Ele mencionou alguns nomes e forneceu informações suficientes para convencê-la.
Ele até perguntou se ela conhecia alguém com quem ele pudesse ter se envolvido, excluindo as namoradas com quem ele estava saindo publicamente. Mulheres casadas ou até mesmo solteiras do escritório. Naturalmente, ela não podia. Então, para convencê-la de que ele poderia ser confiável com um segredo, ele mencionou algumas mulheres do escritório que ela conhecia. A anterior a você foi Sandy, eu acredito. Ela desistiu depois de alguns meses quando ficou preocupada que o marido estava ficando desconfiado. Então foi você por 6 meses, mas você terminou as coisas quando descobriu que estava grávida. Ele mencionou que você esperava que seu marido fosse o pai do bebê, mas ele não estava disposto a continuar o caso. Ele enfatizou para Cheryl quão importante era que seu marido, ou seja, eu, nunca descobrisse porque ele temia que eu pudesse terminar as coisas com Sue e não quisesse lidar com a pensão alimentícia. Durante esse tempo, você foi bastante aberta sobre sua gravidez. Você ficou muito feliz e compartilhou a notícia com todos no escritório assim que descobriu. Percebi que Susan, apesar da excitação por estar grávida, não demonstrou nenhuma preocupação com a paternidade do bebê. Parecia que ela presumiu que eu não suspeitaria de nada e, mesmo que suspeitasse, ainda estaria investido na criança e ignoraria quaisquer dúvidas. No entanto, isso não era algo que eu estava disposto a aceitar. Acontece que Lana Richard era sua próxima amante. O marido dela ficou desconfiado quando ela começou a trabalhar até tarde de repente, então ela teve que ter cuidado. Ela acabou se atrasando para pegar a filha mais nova na creche algumas vezes quando era a vez dela. Por causa dessa falha em sua vida na cama, Clive voltou sua atenção para Cheryl e teve sucesso novamente. Como mencionei, ele era um vendedor habilidoso, dizendo a ela exatamente o que ela queria ouvir para conquistá-la. Aparentemente, ele também era muito hábil na cama, mantendo sua parceira casada satisfeita e retornando a ele por meses. Tony e mamãe trocaram olhares e então se viraram para Susan. Como ou por que Cheryl supostamente confessou então? Mamãe perguntou. Não foi intencional. Parece que Cheryl tende a falar alto durante a intimidade, expliquei. Ela acidentalmente chamou o nome de Clive no calor do momento. O marido dela, Steve, a pressionou sobre isso, e ela contou tudo. Eu ri por um momento, lembrando da história que Steve contou enquanto bebíamos uma cerveja. Cheryl não era do tipo que apenas exclamava sons primitivos como Susan durante a intimidade. Cheryl preferiu expressar seus desejos. De acordo com Steve, uma noite durante a intimidade, Cheryl exclamou, "Dê para mim, Clive. Eu amo isso." Continuei minha explicação. Steve não parecia nada com Clive, e Steve, é claro, conhecia Clive e estava bem ciente de sua reputação como um mulherengo, ou como nós, caras, chamamos, um homem das mulheres. Ele conectou os pontos e tirou conclusões precipitadas. Steve confrontou Cheryl diretamente. Foi assim que ele descreveu para mim quando Leury, o marido de Lana, estava presente. Ele estava um pouco preocupado que Leury, sendo um policial, pudesse denunciá-lo por ameaçar sua esposa, dizendo, "É melhor você começar a falar ou então eu terei que decidir se vou bater." Ela sabiamente escolheu falar. Steve, um homem íntegro, confidenciou-me, dizendo, "Jason, senti que era necessário informá-lo de que há uma chance de você não ser o pai da criança que sua esposa está carregando. Espero que você faça o mesmo por mim se descobrir que minha esposa foi infiel." Eu lhe assegurei que eu realmente retribuiria. Enquanto nos sentávamos juntos, contemplamos a situação de Clive. Honestamente, se ele for o pai, eu o deixarei lidar com a criança e a mulher sozinho. Ele vai lutar para manter os pagamentos de pensão alimentícia, comentei. Também vou deixar claro para ele que se ele não se levantar pela criança, ele pode não ter a capacidade de continuar seus casos. Steve mencionou que Clive pode não ter muito tempo sobrando com o dele de qualquer maneira. Ele planejou informar o marido de Sandy, que ele não conhecia tão bem quanto Leury e eu. Ele vagamente se lembrava dele do ensino médio como alguém com pavio curto que poderia dar com a língua nos dentes prematuramente. Concordamos em esperar uma semana antes de tomar qualquer atitude para poupar Susan do estresse adicional de seu caso se tornar de conhecimento público. Leury ficou furioso, mas consentiu em ficar quieto por mais uma semana. Agora que o bebê havia chegado, era hora de divulgar a verdade sobre Clive e suas indiscrições.
Dei a Tony e à mamãe uma versão diluída da história. Ambos apreciaram minha descrição durante os estágios finais da gravidez de Sue. Tony e mamãe me guiaram para o corredor para termos uma discussão longe da presença de Susan, visando evitar mais sofrimento. Enquanto isso, a segunda enfermeira rapidamente levou o bebê, Connie, para o berçário por enquanto. Então, por que você parece tão composta? Mamãe perguntou. Posso sentir sua angústia, mas não é tão intensa quanto eu esperaria. Minha explicação de que eu tinha uma semana inteira para processar a situação a tranquilizou um pouco. Certo, você teve tempo para refletir. Espero que me informe. Bem, nós. Quando estiver pronto. Mamãe me entendeu bem. Então, quando você planeja coletar as amostras para o teste de DNA? Tony perguntou. Ela pareceu um pouco surpresa ao saber que eles já tinham sido submetidos. Eu tinha falado com a enfermeira-chefe no dia anterior ao nascimento do bebê. Como Susan e eu éramos casados, eu já era presumido como o pai, portanto não precisava do consentimento de Susan para testar o bebê. Eu tinha optado por um teste rápido e levaria de 2 a 3 dias para receber os resultados. Tony perguntou timidamente, você acha que conseguiria perdoar Sue e superar isso mesmo que não seja o pai biológico do bebê? Percebi que ela se referia à criança como bebê em vez de usar seu nome, um afastamento de sua prática habitual. Tony era astuto e conseguia me ler bem, mas era evidente que ela se apegava à esperança. Olhando para minha própria mãe, vi que ela já havia percebido minhas intenções e, embora entendesse, não estava satisfeita. Para ser honesto, não tenho certeza se consigo superar isso mesmo sendo pai, confessei. Tive pouco mais de uma semana para refletir sobre isso. Isso não foi um mero deslize como uma noite de sexo casual bêbado. Foi um caso de 6 meses. Não posso mais confiar nela. Ela não só demonstrou desrespeito flagrante por mim e pelo nosso casamento, mas também sabia do risco de engravidar daquele idiota enquanto tentávamos ativamente ter um bebê. Ela havia dito a toda a família que tínhamos decidido engravidar. Seu relacionamento contínuo com Clive demonstra para mim que ela simplesmente não se importava com qual de nós seria o pai de seu filho. Você já pensou em terapia de casal? Mamãe interrompeu, talvez para evitar discussões da família. E eu peço que você pense no bebê. Não é culpa dela. Aquela garotinha vai precisar de um pai. Mesmo que você não seja o pai biológico dela, você ainda pode ser o papai dela. Assim como mencionei antes, mãe, duvido que terapia ajude em alguma coisa. O que eu realmente quero entender é onde eu errei como marido. Deve ter havido algo que eu fiz ou deixei de fazer para Susan me trair. E não é como se ela estivesse ativamente buscando me substituir. Clive tem fama de mulherengo. Ele nunca se comprometeria com ela e tenho certeza de que ela sabia disso. Estou tentando me abster de usar palavras duras que me vêm à mente como mulherengo, canalha, babaca. Nenhum deles merece minha ira, mas estou me sentindo extremamente tenso e perto de perder o controle. Além do aspecto físico ou talvez um pouco de emoção ao lado, não consigo ver nenhuma outra razão. Eu acreditava que tínhamos um relacionamento forte. Você só pode imaginar o quão devastado eu fiquei desde que descobri. Assim como você disse, mãe, eu estava exultante com a ideia de me tornar pai. Então, do nada, tudo desmoronou. Meu mundo inteiro desmoronou. Francamente, agora mesmo eu quase espero não ser o pai. Ambas as mulheres pareceram surpresas com essa admissão. Então eu não teria que navegar sendo um pai de meio período. Honestamente, não tenho certeza se consigo lidar com Susan, mesmo que a criança seja minha. Só isso exigirá terapia extensiva. A enfermeira saiu do quarto e me informou, Sr. Fontenot, que sua esposa deseja falar com você. Ela mencionou que sabia que você ainda estava aqui, caso contrário, sua mãe já teria retornado. Ela transmitiu uma sensação de simpatia em relação às minhas emoções, ou pelo menos pareceu assim. No entanto, ela me parou antes que eu pudesse retornar, avisando, se você voltar, espero que consiga permanecer relativamente calmo. Eu entendo que você esteja chateado, mas tente não agitá-la muito. Preferimos não recorrer à sedação. Ela está marcada para esta tarde.
Além disso, não seria ideal introduzir medicação extra que poderia passar para o bebê através do leite. E com base em suas aulas de parto, acredito que você entenda a importância do colostro e do leite materno inicial para estimular o sistema imunológico do bebê. Eu assenti, percebendo que ela estava apelando para minha preocupação com o bem-estar da criança, fosse meu ou não. Talvez você devesse ir falar com ela, mamãe sugeriu gentilmente. Tony e eu podemos tomar um café. Me dê as chaves do seu carro. Nós moveremos o assento do carro. Eu esperarei você terminar sua conversa. Ah, e na saída, passe no berçário e dê uma boa olhada em Connie. Acho que ela tem uma semelhança impressionante com você quando nasceu. Pensamento positivo, mãe? Ou você está simplesmente vendo o que espera ver? Perguntei. Ela deu de ombros, claramente descontente com a situação. Eu sabia que se eu fosse o pai, ela estaria lá para ajudar a criar o bebê, independentemente do meu envolvimento com Susan. Ela tinha investido muito em seu papel de avó, assim como eu tinha investido em me tornar pai. Era evidente que ela não tinha aceitado totalmente a possibilidade de que a criança não fosse sua neta. Entrei na sala e, ao me ver, Susan começou a chorar mais uma vez. Você deve me odiar, ela soluçou. Não, eu não te odeio. Esse é o problema. Eu desprezo o que você fez, e estou tão furioso que mal consigo pensar direito, respondi, tentando manter minha voz calma. Por dentro, eu queria sacudi-la e sair correndo. Se não fosse pela pequena chance de o bebê ser meu, eu já teria ido embora. Além disso, eu precisava de algumas respostas. Você realmente quer falar agora, ou precisa de alguns dias extras para descobrir como explicar isso? Eu adicionei, com uma óbvia rispidez no meu tom. Eu não preciso de dias, eu. Susan começou, mas eu a interrompi, apesar de querer respostas. Sim, você teve 9 meses para pensar sobre o que dizer se eu descobrisse que você estava me traindo com aquele bastardo do Clive Adams. De todas as pessoas, Clive Adams. Eu fervi, parando para respirar fundo algumas vezes. Não, eu realmente não pensei que ele pudesse ser o pai. Era você. Eu estava tendo nosso bebê, não o dele. Susan se defendeu. Seu bebê. Eu posso ser o pai, mas é duvidoso, retruquei. Para seu crédito, ela parecia chocada. Ah, vamos lá. Eu ainda estava offshore em uma plataforma na primeira semana de julho quando você supostamente engravidou. A maior parte, pelo menos, quando voltei perto do fim da semana. Verifiquei 2 vezes meus horários de trabalho para aquele período. Claro, lembro que compensamos o tempo perdido e ficamos íntimos assim que cheguei em casa, como sempre fazemos. Ou costumávamos fazer. Eu pensei que era assim que você engravidou. Foi o que eu disse aos caras no trabalho depois, eu não tinha ideia de que Clive estava envolvido na mesma época. Susan começou a protestar. Eu a interrompi. Ok, as semanas que antecederam, até eu descer do helicóptero. Você o recebeu enquanto eu estava fora? Mudou-o para cá? Você dormiu com ele na nossa cama? Não é que importe onde vocês estavam perto, é só que você fez isso. Não, Susan exclamou. Ele nunca vinha à casa, exceto nas poucas vezes em que fazíamos churrascos e convidávamos pessoas do trabalho. Éramos muito cuidadosos. Não arriscaríamos que um vizinho visse ou um carro estranho na casa. Mas você não foi cuidadoso o suficiente para evitar engravidar, então não pode alegar que um quebrou. Clive me parece um cara que assume riscos ou pelo menos ultrapassa limites, desde que saia por cima. Eu fiz exames de DSTS na semana passada. Eu sugiro que você faça o exame de qualquer forma, eu disse. Susan murmurou quase inaudivelmente que era parte de seus exames de gravidez precoce. Não achei que fosse rotina, ofereci, um pouco surpresa. Disse ao meu médico que queria ter certeza de que você não tinha pegado nada enquanto estava viajando a negócios. Susan disse timidamente. Eu passava 2 ou 3 semanas em uma plataforma de petróleo ou outra e depois 2 semanas em casa. Às vezes, meu tempo em casa era encurtado se houvesse um problema que eu precisasse solucionar. Eu era bem compensado pelo meu tempo fora, então nunca foi um problema. Até agora.
Eu olhei para ela. Então seu obstetra suspeita que eu possa ter sido o único a traí-la. Em vez de ser honesto, você a deixou acreditar nisso. Eu podia sentir meu rosto corando. Embora a opinião do médico dela não significasse muito para mim, ainda me incomodava que Susan fosse rápida em desviar sua própria infidelidade para mim. Tenho algumas perguntas para as quais gostaria de respostas. Primeiro, por quê? O que te levou a trair? Segundo, por que ele? E por que você arriscaria engravidar do Clive? Por que não voltar a tomar anticoncepcionais e fingir que queria esperar mais tempo antes de ter um bebê para poder dormir com ele sem correr riscos? Eu me esforcei para manter a compostura. Não sei, eu estava sozinha. Você estava sempre ausente, eu estava excitada e Clive estava lá. Começamos a conversar e antes que eu percebesse já estávamos próximos. Eu sabia que ele não estava interessado em nada sério. Quanto à próxima pergunta, eu já estava envolvida com Clive antes de decidirmos que eu pararia de tomar anticoncepcional. Ele se recusa a usar preservativos. Eu tomaria um banho depois, para reduzir um pouco o risco. Sei que não é o método mais eficaz, mas pensei que era a melhor opção. Manter as pernas fechadas em primeiro lugar teria sido uma opção melhor, murmurei sarcasticamente. Susan pareceu surpresa. Eu esperava que ela não se fechasse antes de eu ter respostas para minhas outras perguntas. Então, você me traiu por cerca de 4 meses antes de engravidar e continuou por mais 2 depois, eu disse, querendo levar a conversa adiante. Susan assentiu. Eu tinha um pressentimento de que poderia estar grávida, mas não queria parar de ser ativa até ter certeza disso. Justifiquei para mim mesma, pensando que se eu já estivesse grávida, não importaria se eu continuasse namorando com ele. Eu ouvi você contando para nossas mães que Clive terminou comigo. Era verdade. Ele não queria correr o risco de você pegá-lo e ser responsável pela criança se fosse filho dele. Então, você discutiu opções possíveis com ele, eu disse. Susan assentiu. Sim, fizemos isso, nós dois achamos que você nunca suspeitaria que Connie não era sua e havia uma boa chance de que ela fosse dele. Quando você voltou para casa naquela primeira semana de julho, éramos próximos o tempo todo. Clive e eu não nos víamos quando você estava em casa, explicou Susan. Então, você teve um relacionamento com Clive quando eu estava fora, trabalhando para sustentar nossa família e o estilo de vida que queríamos. Você começou este romance por ressentimento pela minha ausência? Ou eu? Comecei, quase perguntando. Você era apenas promíscua, mas se continha. Ele era mais talentoso ou a intimidade com ele era apenas melhor? Ela já havia respondido a essa pergunta, mas ainda me incomodava. Ela balançou a cabeça em recusa. Eu não tinha certeza do que exatamente ela estava negando. Era apenas uma coisa física. Eu senti desejo quando você estava longe. Clive e eu só tínhamos intimidade física quando você estava fora da cidade. Passávamos um tempo juntos na casa dele 3 ou 4 noites por semana. Éramos cautelosos. Eu não ficava lá durante a noite todas as vezes. Eu tentava dar a impressão de que estava em casa a maior parte do tempo. Nós nunca demonstramos qualquer afeição no trabalho para sugerir que éramos algo mais do que colegas amigáveis. Nós nunca saíamos cedo ou algo assim. Eu estacionava na garagem dele para que ninguém me visse. E não, ele não é mais bem dotado e não é melhor de cama. Não fizemos nada que você e eu normalmente não fazemos. É que ele estava disponível quando você não estava. Foi agradável e emocionante. Essa é a melhor maneira de descrever. E não, eu não fiz isso para me vingar de você. Foi algo que eu fiz para mim mesmo. Começou porque eu estava me sentindo um pouco solitário. E você sabe o quanto eu gosto de intimidade. Clive estava fazendo avanços e eu estava um tanto lisonjeado. Ele me persuadiu ou eu me convenci. Que não havia mal nenhum se você nunca descobrisse. Eu estava completamente comprometido com você quando você estava em casa. Isso realmente me irritou. Não importa quantas vezes ela repetisse ou tentasse justificar, eu não conseguia me obrigar a aceitar. Se você só fosse meu quando eu estivesse por perto,
Você não era verdadeiramente meu, eu disse, tentando manter um olhar firme. Você era minha esposa, mas amante de outra pessoa. Não pude deixar de dizer isso. Você foi tão cuidadosa para não ser pega. Mas aí você engravidou. Acho que você nunca considerou algumas coisas. Como o que eu poderia fazer se um dia eu descobrisse que nosso filho mais velho não era meu? Talvez por alguma coincidência, como uma diferença no tipo sanguíneo. Ou se ela não se parecesse com nossos outros filhos. E isso mesmo se você não me traísse de novo e deixasse outro homem ser pai do seu filho da próxima vez. Ou voltei para Clive para outra. Acrescentei amargamente. Susan balançou a cabeça freneticamente. Não. Eu jurei que nunca mais te trairia. E eu sabia que uma vez que vocês formassem um vínculo, você nunca abandonaria Connie, mesmo que você não fosse o pai biológico. Veja só como você tem sido com ela. Você já é completamente devotado àquele bebê. Clive concorda. Alguns pontos. Acho que você continuou discutindo com Clive a possibilidade de ele ser o pai. Você mencionou que ele ligou ontem para saber como você estava. E está claro que vocês dois conversaram sobre como lidar comigo, me mantendo desavisado e antecipando minha reação futura. Susan começou a se mexer nervosamente. E a palavra-chave aqui era, como eu estava investido em ser o pai daquele bebê. Ambas as mães notaram que eu não a segurei nenhuma vez. Não troquei sua fralda, não a enrolei, nem sequer dei mais do que uma rápida olhada para ela de longe. Vou me esforçar para mudar isso se o teste de DNA confirmar que eu sou o pai, afinal. Deixe-me perguntar uma coisa. Você nunca se importou se eu era o pai ou Clive, não é? Eu perguntei. Não fiquei surpreso com a resposta dela. Bem, é claro que eu queria que você fosse o pai. Mas depois que descobri que estava grávida, eu só queria o bebê. Eu sabia que ela seria adorável e você nunca suspeitaria. Você e Clive não parecem tão diferentes, mesma cor de cabelo e constituição física. Você seria o pai dela e não faria diferença. Espero ter você por perto mais, para estar com nós dois. Você sabe muito bem que já comecei a reduzir meu tempo no exterior. Sacrifiquei parte daquele ótimo dinheiro de bônus e comecei a passar mais tempo no escritório. Gerenciando as coisas de lá, aceitei alegremente o corte de salário. Você parecia mais feliz por eu estar em casa, ou pelo menos foi o que pensei. Se minha ausência era um problema tão grande, você deveria ter falado há muito tempo. Tudo o que tinha que fazer era perguntar. Eu estava fazendo tudo por você. Bem, isso definitivamente vai mudar se eu não for o pai. Estou voltando para o Higgs. Vou trabalhar lá até encontrar uma mulher que queira ficar comigo e só comigo. Não alguém que não consiga manter seus votos de casamento intactos e suas pernas fechadas quando eu não estiver por perto. Eu disse com raiva. As lágrimas de Susan rolaram mais uma vez. Mas eu confio em você para me ajudar a cuidar do bebê. Somos uma família. E nós? Estamos indo tão bem nos últimos 7 meses. Tenho sido uma esposa devotada. Nem olhei para outro homem. Poderíamos procurar aconselhamento. Neste momento, não tenho certeza se ainda existe um nós. Precisaremos descobrir algo se eu for o pai. Mas por enquanto, não estarei aqui. Não até receber os resultados do DNA. Já arrumei minhas coisas. Os que importam para mim. A reação dela foi de choque. Ela perguntou sobre meu paradeiro. Aluguei um apartamento. Arrumei na semana passada. Queria esperar até depois da chegada do bebê antes de ir embora. Tony ficará com você por enquanto. E minha mãe pode dar uma mãozinha também. Ela espera que seja o neto dela. Com isso, virei-me e fui embora. Susan chorou, embora não tão intensamente quanto antes. Quase colidi com Tony e minha mãe, que evidentemente estavam espionando na porta. Sim, então eu ouvi você. Processe-me, Tony comentou. Mas não perca a esperança. Talvez ainda haja uma chance de reconciliação, especialmente se Connie for sua filha, ela acrescentou otimista. Sério? Você alega que ouviu.
Mas você deixou passar alguns pontos cruciais? Como o fato de que ela nunca se desculpou por traição. Ela não demonstra remorso. Ela simplesmente justificou suas ações dizendo que estava sozinha e com tesão, como se isso de alguma forma tornasse tudo ok. Ela nem parecia preocupada se eu era o pai ou não. Ela só esperava que eu limpasse a bagunça e aceitasse tudo. Isso é totalmente desprezível. Tony pareceu surpreso com minha intensidade, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mamãe tentou dissipar a tensão. Nós movemos o assento do carro e o prendemos no lugar. Mamãe interrompeu. Vou fazer uma mala e ficar por alguns dias, mesmo que você não seja o pai. Sui é minha filha há 6 anos. Não posso simplesmente abandoná-la, pelo menos ainda não. Mas não me entenda mal. Não aprovo o que ela fez. Isso me irrita também. Se ela não tivesse acabado de ter um bebê, acho que Tony e eu lhe daríamos uma bronca por ser tão tola. Quando eles perguntaram, revelei a localização do meu novo apartamento, mas ocultei o fato de que havia procurado aconselhamento jurídico e tomado medidas para proteger minha parte dos nossos ativos, liquidando nossas dívidas de cartão de crédito e garantindo nossas contas de investimento. Instruí o advogado a preparar documentos citando adultério, apesar de sua inaplicabilidade em nosso estado. Embora Susan pudesse ficar confinada em casa por alguns dias, eu não podia arriscar que ela acessasse nossas finanças online. Priorizando a cautela, eu tinha quase certeza de que nosso casamento era irreparável. A fração restante de dúvida, decorrente da minha recente felicidade no casamento, desapareceu abruptamente. Confiar nela, novamente, parecia impossível. A caminho do meu novo apartamento, liguei para Steve. Eu precisava de companhia para tomar uma bebida. Eu tinha planejado tirar algumas semanas de folga do trabalho quando o bebê nascesse para ajudar minha esposa a se acomodar, uma espécie de versão masculina da licença maternidade. Agora, ficar sozinho não era o que eu queria. Como Steve tinha flexibilidade durante o dia, ele se juntou a mim no bar. Ele trabalhava para a empresa do sogro e não achava que manteria o emprego por muito mais tempo, especialmente depois da admissão de Cheryl. Você falou com Susan, eu presumo, ele começou. Eu confirmei e contei nossa conversa. Consultei o mesmo advogado que você. Felizmente, o pai de Cheryl insistiu em um acordo pré-nupcial quando nos casamos. Ele queria proteger seu negócio, e embora Cheryl tenha algumas ações, ela não recebe dividendos ou tem influência significativa. Ela manterá as ações, mas eu terei direito a quase todo o resto. Nós havíamos discutido isso anteriormente, e ele sabia que Susan receberia metade dos nossos ativos compartilhados, o que equivalia a uma quantia considerável. Nós dois contribuímos financeiramente para o nosso casamento, com Susan ganhando um bom salário. Eu esperava criar perturbação suficiente para evitar pagar a pensão alimentícia dela. Pensei que Tony poderia ajudar com isso. Quanto à pensão alimentícia, só era uma preocupação se a criança fosse minha, o que eu ainda duvidava. Vou sofrer por isso, reclamei. Os tribunais vão me penalizar, mesmo eu sendo inocente. Leo e eu visitamos Don Ducat, o marido de Sandy, e o informamos sobre sua esposa e Clive. Steve contou. Como eu esperava, ele ficou furioso. Leury, sendo um policial, o alertou contra fazer qualquer coisa tola. Eu assenti. Dom estava bravo conosco e não conseguia acreditar que estávamos dispostos a deixar Clive escapar por nos fazer de idiotas. Ele nos chamou de fracos por não confrontar Clive assim que descobrimos. Leury me surpreendeu ao dizer, quem disse alguma coisa sobre deixar aquele babaca escapar fácil? Eu disse para não fazer nenhuma tolice. Isso não significa nada que vá te pegar. Não vale a pena ir para a cadeia por causa do Clive porque você age impulsivamente. Dom pode ser cabeça quente, mas não é estúpido, Steve comentou. Ele disse, então preciso ter certeza de que não serei pego quando alguém lidar com Clive. Brincamos sobre isso, e ele se acalmou o suficiente para ouvir. Sabemos que temos que fazer algo para lidar com aquele idiota. Eu concordo. Clive precisa ser tratado, mas tem que ser feito com cuidado, e castrá-lo não é a solução certa, expliquei, contando como Clive ligou para Susan sob o pretexto de verificar ela e o bebê, mas realmente para garantir que eu permanecesse alheio.
Steve me lançou um olhar perplexo. Você deve estar louco, ele disse. Ele não deveria se safar dessa. Mesmo que ele seja incapaz de gerar filhos, ele ainda tem responsabilidades financeiras, e é responsável por destruir casamentos, o seu, o meu e provavelmente o do Dom. Lowry pode ficar com Lana por enquanto por causa dos filhos, mas sua decisão depende da reação de Lana quando ele a confrontar hoje à noite. Ele tem adiado por sua causa. Bem, o engano de Clive vai se desvendar assim que essas mulheres o avisarem, eu respondi. Ele não vai ficar por aqui por muito tempo. O problema dele é que ele é sempre rastreável. As pessoas subestimam o quão difícil é desaparecer completamente. Você não pode ter uma renda substancial ficando fora do radar, especialmente não do tipo que Clive deseja. Fique tranquilo, ele está em apuros, mas se sabemos de 4 mulheres que ele enganou, deve haver mais. É como procurar uma agulha num palheiro. Se você sacudir um punhado de feno e 4 agulhas caírem, então o monte inteiro deve estar cheio de agulhas. Precisamos identificar outros maridos que podem estar ofendidos com suas ações, continuei. Agora, quanto a puni-lo, não importa o que aconteça, eu preferiria que ele mantivesse pelo menos um testículo intacto e ileso. Steve pareceu confuso, o que me levou a esclarecer. Se ele perder os dois, ele ainda poderá tomar suplementos hormonais e se envolver em intimidade. Alternativamente, ele pode simplesmente perder a atração. Por exemplo, enrole-o com arame para bloquear a circulação sanguínea, ou talvez quebre-o com um martelo. Assim, ele ainda terá um desejo, mas não será capaz de satisfazê-lo. Além disso, isso causará sofrimento psicológico a ele. Steve caiu na gargalhada. Eu sabia que eventualmente ele compartilharia minha ideia com Lowry e Dom. Ele já havia falado com eles e sabia que eles entenderam. Como eu sugeri, talvez Clive tenha usado uma tática semelhante com seus cônjuges, revelando os nomes de outros amantes. Poderíamos contar aos outros sobre isso. Ele ligou para Lowry e Dom antes de sairmos do bar. 2 dias depois, visitei a casa onde Susan e eu morávamos. Tony abriu a porta. Você não perdeu tempo, não é? O que foi? Ela perguntou amargamente. Sue recebeu os papéis do divórcio esta manhã. Desde então, ela não fez nada além de chorar. As únicas vezes em que ela parece calma são quando ela cuida de Connie e acalma. Eu realmente não posso te culpar, mas eu pensei que você fosse segurar. Ela está realmente chateada. Tenho certeza de que ela nunca consideraria outro relacionamento depois dessa aprovação. Você acha que há alguma chance de reconciliação se vocês dois fizerem terapia? Ela perguntou esperançosa. Eu balancei a cabeça. Eu estava bem convencido de que não havia futuro para nós como um casal e isso confirma isso. Eu passei para ela um relatório de teste de paternidade. O bebê não é meu, então, a menos que ela estivesse envolvida com outra pessoa, Clive Adams é o pai. Ela precisa pedir pensão alimentícia a ele. Tony olhou para o envelope, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava devastada. A percepção de que suas esperanças e sonhos estavam despedaçados a atingiu duramente. Após um último abraço, ela se virou para informar sua filha. Eu já havia informado minha própria mãe. Ela ficou profundamente triste por não se tornar avó. Ela tinha escolhido ficar em casa até os resultados do DNA saírem. Ela estava furiosa demais com a infidelidade de Susan para ficar com Tony e Susan. Ela foi outra vítima do engano de Susan e Clive. A cidade ficou alvoroçada com conversas sobre os casos de Clive Adams com mulheres casadas nos dias que se seguiram. Quando Steve, Lowry, Dom e eu confrontamos nossas esposas, não hesitamos em nomeá-lo. Na verdade, fizemos questão de expor suas ações. Embora nenhum de nós se sentisse confortável com o rótulo de cuckold, permanecemos firmes e compartilhamos as notícias de nossas esposas sendo vítimas de seus avanços. Parecia que o charme de Clive só precisava incluir revelar conquistas anteriores para Cheryl. As outras mulheres foram simplesmente influenciadas por sua fala mansa. Apesar da felicidade conjugal, elas foram atraídas pelo fascínio de Clive e aparentemente gostaram do que ele ofereceu.
Uma vez que suas façanhas se tornaram de conhecimento público, pais de bebês nascidos de mulheres associadas a ele insistiram em testes de paternidade. Mais tarde, ouvi falar de mais 2 filhos que ele gerou. Maridos desconfiados interrogavam suas esposas sobre suas atividades. Alguns casais até buscavam aconselhamento como resultado. O escopo completo de suas ações permaneceu não revelado até que o próprio Clive Adams o revelou, e ele o fez diretamente à polícia. Alguém poderia esperar que alguém vivendo o estilo de vida que Clive escolheu manteria seus ativos facilmente acessíveis em caso de uma realocação repentina. No entanto, em vez de converter sua renda acima da média em dinheiro, ações, títulos ou outras formas facilmente transferíveis, ele optou por comprar uma casa e investir em várias propriedades imobiliárias. Até mesmo seus móveis domésticos eram extravagantes, com obras de arte valiosas nas paredes, juntamente com a variedade típica de equipamentos de caça e pesca comuns em nossa região. Seu barco era equipado tanto para esqui aquático quanto para pesca. Embora a polícia possa não tê-lo perseguido inicialmente, mesmo que ele tivesse conseguido liquidar seus bens e fugir, ele ainda poderia ter sido rastreado e perseguido por investigadores particulares. É desafiador desaparecer completamente quando seu número de previdência social é necessário para qualquer emprego de alta renda e não monetário, independentemente de quão longe você tente fugir geograficamente. Clive pode não ter percebido o perigo em que estava. Ele claramente subestimou a raiva dos maridos. Em vez de deixar a área imediatamente, ele ficou e sofreu as consequências. Poucos dias depois que as notícias de suas aventuras se espalharam, ele foi descoberto na calçada perto de sua casa enquanto corria pela manhã. Ele estava em estado de choque e mal estava consciente. A corredora imediatamente chamou uma ambulância, mas ela não tinha nada com que cortar as tiras que prendiam os braços de Clive atrás das costas. Clive gritou quando ela tentou virá-lo, e ela sabiamente se absteve de ver o que se abriria se ela conseguisse. Quando os paramédicos chegaram, encontraram seu instrumento esmagado. O rastro foi deixado por uma marreta de 3 libras. Peguei essa dica de Leury, o policial, enquanto estávamos no bar. Ele compartilhou com Steve, Don e eu, alegre e sombriamente, contando como 2 detetives o aconselharam que se ele tivesse uma marreta de 3 libras com tecido inexplicável, ele deveria se livrar da ferramenta jogando-a no pântano. Agora, eu não tive nada a ver com o infeliz incidente envolvendo a masculinidade daquele cara, mas estou passando adiante o conselho que meus colegas policiais me deram, Leury disse com um sorriso mal disfarçado e uma piscadela maliciosa. Clive não tinha ideia de quem o havia atacado. Ele vagamente se lembrava de ter ouvido a campainha tocar, se era tarde da noite anterior ou cedo naquela manhã, ele não conseguia se lembrar. Estava escuro, e ele estava dormindo. Acho que eles usaram uma arma de choque, Clive contou ao acordar. Eles deram choques em minhas partes íntimas algumas vezes. Eu me lembro disso. Pode ter havido 2 deles, mas não tenho certeza. Eu estava bem fora de mim. Um deles disse algo sobre nunca ir atrás da esposa de outro homem. Depois disso, era só uma dor excruciante lá embaixo. Compreensivelmente perturbado com a perda de sua masculinidade, Clive estava ansioso para ver o culpado pego e punido. Ele forneceu aos investigadores os nomes de todas as mulheres com quem se envolveu nos últimos anos, casadas ou solteiras com namorados. A lista acabou sendo surpreendentemente longa. Com tantas pistas a seguir, a investigação se tornou obscura. Apesar de vários suspeitos, não havia nenhuma evidência concreta apontando para ninguém. E devido ao momento incerto do ataque, os álibis eram fracos. Em particular, Leury confidenciou a Steve e a mim que os detetives investigadores acreditavam que Clive Adams havia recebido o que merecia. Depois de alguns meses, a investigação chegou a um beco sem saída. Como previsto, Susan recebeu metade da nossa propriedade compartilhada. A casa foi vendida, e outra família mudou sua filha pequena para o berçário que eu havia meticulosamente pintado com pequenos desenhos de animais nas paredes. Eu esperava que ela apreciasse meu trabalho artístico cuidadoso. Susan voltou para a casa da mãe porque achou desafiador cuidar do bebê sozinha. Pelo menos com Tony, ela não ficaria sozinha. No entanto, eu não tinha interesse em saber sobre sua vida romântica. Ela me ligou uma vez para se desculpar, presumivelmente depois de ser confrontada por Tony.
No entanto, ela não especificou pelo que estava se desculpando, se era infidelidade, engravidar de outra pessoa ou minha descoberta em um divórcio subsequente. Não perguntei. Eu já tinha superado isso naquela época. Quando ela sugeriu que nos encontrássemos para conversar, recusei. Ela também perguntou se eu sabia sobre a situação de Clive e se eu estava envolvido. Eu simplesmente respondi que ele teve o que merecia, e encerrei a ligação. Daí em diante, nunca mais nos falamos, e tudo foi resolvido por meio de nossos advogados. Pensei na quantia de dinheiro que ela gastaria tentando obrigar legalmente Clive a fornecer pensão alimentícia. Sabendo que ele não obedeceria de bom grado, ela inevitavelmente garantiria a pensão, mas o processo de contratar um advogado para persegui-la consumiria suas economias. Clive estava lutando com inúmeras ações legais semelhantes, e ouvi dizer que medidas foram tomadas para impedi-lo de vender suas propriedades imobiliárias. Com suas próprias despesas médicas, honorários advocatícios e obrigações futuras de pensão alimentícia, ele não teria muito para despesas de subsistência, e isso supondo que ele pudesse manter seu emprego. 18 meses depois. Às 3 da manhã, eu me vi encostado no corrimão inferior da plataforma Econ 626 no Golfo do México. A brisa de outono era forte e refrescante, mas meu corta-vento leve fornecia amplo conforto. Esta marcou uma das minhas últimas visitas de rotina às plataformas. Eu tinha conhecido uma mulher e decidi que valia a pena persegui-la. Nosso relacionamento era excepcional. Embora incerto sobre o futuro do nosso relacionamento, eu estava agora aberto à possibilidade. Era hora de aceitar a oferta de emprego que eu havia recusado 2 vezes na sede. Ao abrir o zíper da minha jaqueta, senti o peso do caroço pendurado no meu cinto. Sua persistência me intrigou. Apesar de tentar descartá-lo várias vezes, não consegui me forçar a soltá-lo. O risco de se apegar a isso era irracional. No entanto, de alguma forma, isso me dava consolo. Era como se eu tivesse recuperado uma parte de mim. Sem pensar muito, peguei o pesado martelo e o joguei no mar. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.